Seba, a gente estava falando aqui sobre a questão de cultura, né? A gente sabe que uma das coisas que aconteceu durante o governo Bolsonaro foi justamente a ausência de cultura. A gente viu também, inclusive, que tiveram perseguições durante o governo Bolsonaro. Você mesmo lançando o seu projeto por uma plataforma independente, sofreu algum tipo de pressão também para que o seu projeto acabasse sendo lançado do jeito que eles queriam, levando, Uhum. inclusive, o seu projeto a correr risco de não ser lançado em uma plataforma de streaming. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário aí do período do governo Bolsonaro, como é que foi esse período trágico para a nossa cultura, além do período trágico para o povo brasileiro como um todo também. Eu vou, assim, logo que o Bolsonaro assumiu, uma das primeiras coisas que ele. Se eu me estender muito, você me corta, tá? Porque é uma história que eu gosto de contar com um pouquinho mais de desenhar um pouco para as pessoas entenderem o que a gente viveu. Logo que o Bolsonaro assumiu, ele já decretou a cultura como inimigo. Então, não é que a gente não teve apoio ou não teve incentivo. A gente teve uma força do governo federal, do Estado, agindo contra a gente, contra os profissionais de cultura. Quando veio a pandemia, eles deixaram os profissionais de cultura jogados à morte. A Lei Aldir Blanc foi que agora eu confundo se foi o Aldir Blanc ou o Paulo Gustavo, mas que foi buscar fundos para os profissionais de cultura que estavam morrendo de fome e a gente estava se organizando. Eu, por exemplo, fiz um curta que o dinheiro do curta todo mundo trabalhou de graça e a gente reverteu o dinheiro para os profissionais é, é, da cultura. Tá dando eco aqui, aí tá bom o som? Tá bom. É, Tá então ótimo, Seba. a gente teve um governo que estava agindo contra a cultura. E logo de cara o Bolsonaro falou que não ia liberar verba para nenhum projeto que tivesse qualquer coisa ligada ao tema LGBTQIAPN+. Bom, vamos lá. Foram, se não me engano, mais de 600 projetos que não foram produzidos. E eu tomei isso como uma coisa. Eu falei, não, ele não vai me impedir de trabalhar, ele não vai me impedir de falar, ele não vai me impedir de me expressar. E eu fui correr atrás do Fedro, que era o projeto que eu estava começando a elaborar na época. Aí eu engatei a quinta marcha e falei, eu vou fazer e vou fazer sem dinheiro incentivado, sem dinheiro de nenhum apoio de lei, só com dinheiro iniciativa privada, para são os momentos da vida, Carlito, que eu acho que a gente é chamado à luta, entendeu? E você vai fazer o quê? Você vai se acovardar e se esconder, ou você vai enfrentar? E eu optei pelo enfrentamento. O cenário era esse, assim, é importante as pessoas entenderem que quando um presidente, quando o governo fala eu não vou apoiar a cultura, eu não quero ver produção cultural nesse país, as empresas também fazem isso. Porque as empresas, o dinheiro, ele caminha com o poder. Então, quando você tem uma iniciativa dessa, o país para. O país se fechou para a cultura. Porque as pessoas falam muito do Bolsonaro, sim, ele ele era o capitão desse barco, né? Por mais que seja o capitão que abandona o barco antes do naufrágio. Porém, economia, todas as empresas, tudo que movimenta a cultura paralisa, porque quem é que vai... Uma empresa que patrocina um projeto cultural numa situação dessa, ela está se colocando contra o governo, entendeu? Então, assim, eu fui literalmente passando o chapéu entre amigos, tal. A gente conseguiu levantar algumas pessoas que acreditaram e falaram vai. Foi um filme, o Fedro, eu acho que ele custaria talvez cerca de 2 milhões de reais. Ele é um filme barato para os padrões, mas ele custaria mais ou menos 2 milhões de reais. A gente fez 300 mil, entende? Os atores abriram mão de ganhar cachê. Eu foquei muito na equipe técnica, porque são as pessoas que... eu tive
também uma bênção de montar uma equipe que estava toda muito apaixonada pelo projeto e que se colocou nesse grau de entendimento. Quem tem outros trabalhos, quem tem outras rendas, abriu mão de uma grande parte do seu cachê para a gente poder pagar tabela, para pagar bem os técnicos, as pessoas que dependiam única e exclusivamente daquilo. Isso me dá muito orgulho de ter conseguido fazer. Mas, enfim, consegui fazer o filme sem nenhum tipo de incentivo público e tal. E a Raquel Lemos, minha advogada, foi genial, porque a gente fez uma limpa no filme, assim, de toda e qualquer coisa que pudesse ferir ou gerar problemas na prestação de contas lá nas exigências técnicas da Ancine. Então, por exemplo, tem uma hora que o Zé fuma uma maconha no filme. Eu tenho já foi para eles um calhamaço de um parecer jurídico dizendo por que aquilo podia. Primeiro que é filme, você não sabe se aquilo ali é maconha, se não é. Depois que nada no discurso faz qualquer tipo de apologia à maconha, ele sequer oferece para o Johnny. Então, assim, foi um cuidado, um preciosismo absurdo para que eles não pudessem barrar. Pois bem, a hora que entra na Ancine o projeto, você tem um prazo ali para eles analisarem o projeto e verem se está tudo certo. Se o que foi filmado é o que está no roteiro, né? Se está tudo, se atende a todas as exigências técnicas. A nossa autorização saiu faltando 15 minutos para o final do expediente do último dia do prazo deles. Né, Coincidências, né? Tinha tanto filme sendo produzido no Brasil, né? Eles deviam estar muito atormentados. Saiu, aí a gente, enfim, a gente foi abraçado pela Star Plus, que, de fato, sem a Star, a gente não teria conseguido também trazer o filme para o público. Mas, a partir dali, a partir da Ancine, a gente começa a sentir um movimento de muita dificuldade para cada movimento que o filme fazia. A gente até decidir as coisas todas com a Star. A Star ainda não tinha entrado no ar, era para a gente ter entrado, a princípio, no início, no catálogo de lançamento. O filme ficou pronto em janeiro de 2020 e ele entrou no ar na Star em janeiro de 2022. O filme ficou pronto em janeiro de 2021, demorou um ano para entrar no ar. Eu acredito que são aquelas coisas que a gente, né, que a gente sabe que acontecem, mas que não acontecem, né? Não tem mais censura no Brasil. Claro que não. Talvez, pode ser que, né, assim, a Kombi que está carregando o pendrive bata, pode ser que a máquina queime, qualquer coisa do gênero. Mas, enfim, o fato é que a gente foi, durante todo esse processo, a gente foi selecionado para a Mostra Internacional de São Paulo, em outubro de 2021. E aí eu pedi autorização à Star, a Star autorizou que eu lançasse o filme na mostra, e aí foi uma felicidade, porque o filme foi eleito um dos 30 filmes indispensáveis, eram 185 filmes na mostra. A Folha elegeu ele um dos 30 filmes indispensáveis, a Veja elegeu ele um dos 10 melhores filmes da mostra. A reação foi maravilhosa. O Esquina de Cultura, da Cultura, que é um site que eu adoro, elegeu ele o melhor documentário brasileiro de 2021. Foi realmente assim, foi uma felicidade. E aí ele entrou no ar no Star, onde ele pode ser visto até hoje, em janeiro do ano passado. Mas é muito doido, porque o nível de estresse, o nível de medo que você vive é bizarro.